queria que você ajudasse a entender a passagem em Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para que suceda que as pisem e, voltando-se contra vós, vos dilacerem. E aí, Jorge? Esse pensamento ele está relacionado para que a gente tenha temperança diante das pessoas que pensam diferente de nós. Então, às vezes, nós temos a ideia de que nós precisamos converter o mundo, que nós precisamos fazer com que todo mundo entenda, mas as pessoas estão em momentos históricos diferentes em termos espirituais. Há pessoas que entendem mais, há pessoas que entendem menos. Então, a minha habilidade há de ser aquela de, diante das situações difíceis, de poder conviver com pessoas complicadas, que eu não tenha a crença de dizer assim, não, eu vou chegar com fulano, eu vou falar e eu vou transformar a vida dessa pessoa. Talvez não vá, porque as pessoas não estão dispostas. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com as pessoas no nível de entendimento que elas têm. O pessoal fala que na vida de Francisco de Assis teve um negócio desse tipo. Havia uns homens que eram assaltantes e matavam as pessoas na estrada. E ele encontra com esses homens e diz, vocês querem assaltar? Assaltem, mas não matem as pessoas. Agora, se ele fosse, ame o seu irmão, não ia ser ouvido, porque existem graus de compreensão. Daí você tem que respeitar a condição que as pessoas estão. A gente não pode querer, de uma hora para outra, derramar um caminhão de melancia na cabeça dos outros quando eles ainda não estão apropriados para receber isso. Observe como são as revelações, como que foi se dando a construção. O mundo recebeu várias revelações que são focadas para os povos específicos. Krishna, Buda, Sócrates, são revelações mais profundas porque eles são relacionadas a povos migrados. Elas vieram para os exilados. Mas tem 3 revelações que são universais, ou seja, quando elas vieram, já era para o mundo inteiro receber esse conhecimento. Observe a primeira delas, chamada os 10 Mandamentos. A Torá não fala nada de vida após a morte, não tem uma fala sobre espírito, só fala da vida terrena. Pode procurar, não tem nada lá sobre isso. Os 10 mandamentos, 8 começam com a palavra não. Não faça isso, não, 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 tudo não. Não diz o que fazer, só diz o que não fazer. Para quem é que a gente instrui dizendo não? Para criancinha pequena. Não sobe na mesa, não mexe na tomada, não puxa o rabo do cachorro. Então, mas o que é para fazer? Eu não sei, só sei o que é para não fazer. Então, a primeira etapa é exatamente essa, a etapa de você viver aprendendo o que não fazer. Depois vem uma segunda etapa, que é uma segunda revelação. A segunda revelação ensina o que fazer. Que vem Jesus dizendo, perdoai os vossos inimigos, amai ao vosso semelhante, fazei bem aos que vos aborrecem. Então, elas são sempre no sentido afirmativo. O Cristo tira da negatividade e joga o afirmativo. Mas mesmo ele dizendo isso, ainda está ensinando para crianças espirituais. Igual a gente faz quando diz assim, divida o brinquedo com um coleguinha. Senta com um coleguinha para brincar. Não é porque somos adultos espirituais, é porque somos criancinhas maiorzinhas. E aí você, não, senta aqui, dá para o coleguinha, agora pede dele de volta. Pronto, agora vá brincar ali, faça isso. Então eu já estou ensinando. E aí depois vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que também não é ainda a nossa condição de adultos. Nós estamos agora na idade do porquê. Por isso que a gente está tendo a revelação que diz, mas por que eu tenho que perdoar? Mas por que eu tenho que fazer o bem? Mas por que? Quem é que faz essas perguntas? É criança de 4, 5 anos. Essa é a nossa idade espiritual. E eu provo que nós temos 4 a 5 anos. Olhe para cá e não leia. Eu quero que você olhe e não leia. Consegue não ler? Não consegue. Sabe por quê? Porque está alfabetizado. Toda pessoa alfabetizada, quando olha algo escrito, lê. E nós não somos alfabetizados espiritualmente, nós somos analfabetos espirituais. Porque eu vejo meus problemas de família e eu não consigo ler. Eu não faço leitura espiritual das coisas, eu só faço leitura terrena. Mesmo com o conhecimento espírita, eu tenho, mas eu não leio. Então, como eu não consigo fazer leitura,
Eu sou analfabeto espiritual. Nós temos hoje, portanto, uns 6 aninhos em termos da idade do homem adulto. É por isso que os espíritos dizem, estamos mais próximo do início do que do final da jornada, porque agora que a gente vai começar a se alfabetizar. O mundo de regeneração é a alfabetização. Nós aprendemos as letrinhas. No próximo estágio, a gente vai começar a aprender a ler, que eu vou passar pelas situações e dizer, não posso fazer isso. Ele é meu irmão, eu tenho que perdoar. Isso é leitura espiritual. Então é assim que as coisas andam, a gente vai bem devagar avançando. Por isso, a gente tem que ter essa capacidade de interpretar a dinâmica da vida, observando o progresso que vai se dando. Por que que as coisas são assim? Porque a humanidade precisa de tempo para amadurecer. E a gente já avançou demais, viu? Nós já temos muita compreensão. Porque, veja, nós estamos agora conseguindo interpretar as revelações que chegaram há 5.000 anos atrás. Sabe que revelações eram essas? Essas revelações, como Bhagavad Gita, como Krishna, como os Vedas, elas não foram para todo mundo, porque elas vieram para os espíritos migrados que estavam aqui. Eram espíritos que tinham saído dos seus mundos para cá. Por isso que elas eram tão profundas, tão agudas, tão densas. Nós já conseguimos entendê-las. O que significa dizer que nós estamos exatamente no ponto evolutivo que eles estavam quando chegaram na Terra. Então, nós estamos como que maduros, está na hora de colher esse processo de maturação das nossas almas. Então, o que veio para um povo específico, agora consegue ser entendido por muito mais gente. Alcançamos a condição de sermos alfabetizados. Bendito progresso que agora nos dá a condição de ler o Bhagavad Gita e dizer, agora eu entendo o que ele quer dizer. Agora ficou claro para mim.